Bora falar de futebol! O Campeonato Paulista chegou à sua reta final, ao mata-mata. E aí, quem chega melhor dos quatro grandes? Ou melhor, dos três, porque um deles não chegou, hein? Bora falar de futebol? Não deixe de se inscrever, já inscreva-se se você não é inscrito, ative o sininho e também, claro, deixe o seu like que é importante para o canal e para o vídeo. E eu quero o seu comentário depois desse vídeo aqui embaixo, tá bom? Respondendo principalmente essa pergunta: quem chega melhor nessa reta final de Campeonato Paulista, nessa fase de mata-mata? Bom, eu vou começar pelo time que fez a melhor campanha. Vou começar falando sobre o São Paulo. Raio-X sobre o São Paulo, porque o São Paulo vem com um trabalho novo e tem uma campanha fantástica. Eu anotei aqui, são 27 pontos, 8 vitórias, 3 empates e só uma derrota. E um São Paulo que poupou muito menos, por exemplo, do que o Palmeiras poupou de jogadores nesse Campeonato Paulista. São Paulo poupou em jogos determinados, mas colocou muito do início do trabalho do Hernan Crespo em campo, justamente porque precisava disso para testar tudo que poderia funcionar. Contra o Santos, no começo do campeonato, foi um grande exemplo, quando o Hernan Crespo utilizou, num primeiro tempo, uma formação, ali com 3 zagueiros, não funcionou tão bem, no segundo tempo abriu mão dos 3 zagueiros, colocou 2 zagueiros, mudou um pouco o esquema, venceu por 4-0, mas ainda assim, durante o campeonato, ele foi modificando, foi mexendo, foi adaptando a equipe para alcançar uma maturidade no 3-5-2. Além disso, recuperação do Daniel Alves, jogando pela direita, ala brilhante. Falando em alas, o Reinaldo também funcionando muito bem como ala do lado esquerdo. E ainda fazendo alguns testes para recuperar alguns jogadores, como por exemplo o Vitor Bueno, que hoje é centroavante da equipe do São Paulo e há uma aposta do Hernan Crespo de que ele pode render sim por ali. E tem feito alguns gols. Outro ponto importante é aproveitar o que tinha de bom no trabalho do Fernando Diniz, com uma maturidade para variar de esquema tático, porque o Fernando mudava muito, e além disso, também a questão da maturidade de sair jogando com os pés. Fora o outro detalhe, o Luciano também indo buscar bola no campo de defesa, ajudando na saída de bola, outra coisa que o Crespo aproveitou e aproveitou de forma muito positiva, porque isso funciona muito bem para esse São Paulo maduro, num 3-5-2 bastante interessante e que oscilou muito pouco. Claro, por conta desse início de trabalho do Crespo, ele colocou muitas vezes os titulares em campo para fazer a coisa acontecer. E o time correspondeu. E mesmo quando os reservas apareceram em campo, como foi contra o Ituano, como foi contra o Mirassol, também corresponderam. O time oscilou muito pouco e venceu muito bem. O time que, como eu anotei aqui, venceu muito bem São Caetano, conseguiu jogar bem, venceu o Red Bull Bragantino, contra o Sporting Cristal na Libertadores, esse time também respondeu muito bem, assim como contra o Rentistas, partidas contra o Ituano, como eu disse, Santos, Inter de Limeira, enfim, foram 12 jogos, tiro curto, mas o time respondeu muito bem nas adversidades. E quando não conseguiu responder bem, quando não conseguiu jogar tão bem, como foi, por exemplo, contra Racing, contra Corinthians, o time pelo menos saiu com um resultado, 0-0 com o Racing, 2-2 com o Corinthians, enfrentando adversidades, mas saindo com um resultado. A performance cai um pouco por conta da dificuldade. Contra o Palmeiras a mesma coisa, foi um time que conseguiu chegar pelas beiradas, conseguiu finalizar de fora, conseguiu marcar pressão, jogou bem e venceu por 1-0. Era o time reserva do Palmeiras? Era, mas o São Paulo conseguiu jogar bem. O time reserva do Palmeiras merece méritos porque é forte e já mostrou isso, mas eu vou falar do Palmeiras já já. Agora, a questão de jogar contra o Corinthians e encarar um adversário de maior nome, o clássico tem esse peso psicológico, é um detalhe importante. Por quê? Porque precisa de casca, precisa de compreensão, é um jogo de igual para igual, mas o Corinthians não é um igual para igual para o São Paulo hoje em termos de chegada nessa reta final. E esse é o segundo time que eu vou colocar aqui no nosso raio-x, que é justamente o Corinthians. Um Corinthians que, como eu anotei aqui, ele tem 25 pontos, ou seja, 2 pontos a menos do que o São Paulo na tabela de classificação. A campanha é muito parecida em termos de resultado, em termos de performance, não é parecida. Até porque o próprio Corinthians utilizou o Campeonato Paulista da mesma forma, com os titulares na maior frequência. E se o Crespo achou o time com uma facilidade maior, o Wagner Mancini não achou o time do Corinthians com uma facilidade tão grande. Aliás, teve protestos dentro do Campeonato Paulista da torcida do Corinthians no CT Joaquim Grava. Por quê? Porque o time, embora conseguisse resultados, não estava conseguindo desempenhar um bom futebol. E aí não é uma questão de jogar minimamente bem, é uma questão de jogar mal, é uma questão de criar muito pouco. Tanto é, as dificuldades são tão claras
que o Corinthians tem uma campanha muito parecida em termos de pontos com o São Paulo, 27-25. Mas quando você olha as dificuldades de criação do Corinthians, as dificuldades de se impor no jogo do Corinthians, você percebe isso na marcação dos gols, no anotar dos gols. Enquanto o São Paulo tem no seu ataque, até agora, 28 gols pró contra 9 gols sofridos, ou seja, 29 gols feitos ao longo do campeonato contra 9 gols sofridos, o Corinthians tem 9 gols sofridos também, mas só fez 17 gols nessas 12 partidas, ou seja, um rendimento muito menor em relação ao São Paulo na parte de criação e de finalização. E isso não só nos números fica claro, mas também nas ideias de escalação, que variaram demais. Aparentemente, o Mancini chega a essa segunda fase de Campeonato Paulista, na fase de mata-mata, com 3 zagueiros também, assim como o Crespo, mais consolidado esse sistema, colocando 5 homens de meio campo, 2 homens à frente, tendo ali na frente, aparentemente, o Cauê como grande centroavante desse time do Corinthians, colocando o Jô no banco, o Otero sendo um segundo atacante, o Luan crescendo, e aí é um ponto positivo do Wagner Mancini, conseguindo fazer o Luan crescer, mas ele cresceu diante do Sport Huancaio, no Clássico fez bons jogos, é verdade, nos Clássicos fez bons jogos, é verdade, contra Santos e São Paulo, mas não são bons, são lampejos interessantes, porque a irregularidade do Luan é o que marca a sua passagem pelo Corinthians até aqui. Então é questão de esperar para ver se essa regularidade em algum momento vai pegar no tranco. Mas é um Corinthians que ainda oscila demais. É difícil destacar boas atuações do Corinthians. Enquanto é difícil destacar as atuações de oscilação do São Paulo, do Corinthians a situação é absolutamente contrária. Tanto que o São Paulo vai muito bem na Libertadores, que é uma competição de nível mais complicado. Até a gravação desse vídeo tinha 2 vitórias e 1 empate, enquanto o Corinthians praticamente está fora da Copa Sul-Americana, vai ser praticamente impossível se classificar, tendo empatado com o Lanterna do Campeonato Paraguaio, sofrido uma derrota dentro de casa para o Peñarol, mas vencido o Sport Huancaio por 3-0. Um nível de jogo muito baixo do Sport Huancaio, por isso não serve como referência, mas serve como confiança e teste para as escalações. Vamos ver se o Wagner Mancini, com esse 3-5-2 que aparentemente agradou mais, consegue chegar nessa reta final mais consolidado e dar mais volume de jogo, mais criatividade para esse time do Corinthians, de fato, buscar um título paulista. O terceiro grande que passou de fase, o Palmeiras, e aí numa situação completamente diferente, apesar de ser mais um time utilizando 3 zagueiros. São Paulo utilizando 3 zagueiros com Crespo, o Corinthians com o Wagner Mancini se aproximando cada vez mais de consolidar o sistema com 3 zagueiros, e o Palmeiras chegando na reta final do Campeonato Paulista com 3 zagueiros, mas numa situação muito diferente. Por quê? Porque o Palmeiras não usou os titulares no Campeonato Paulista, colocou alguns jogadores para dar ritmo em alguns momentos do campeonato, quase sempre parte do jogo e não o jogo inteiro. O Vinha foi o titular que mais jogou no Campeonato Paulista, muito porque ele estava suspenso na Copa Libertadores da América por 3 partidas. E aí o titular passou a ser o Vitor Luiz na Libertadores, no campeonato que era a prioridade, e o Vinha passou a jogar o Campeonato Paulista. Mas muitos jogadores da base foram lançados, começaram a mostrar o seu futebol, o Giovani, o Fabinho, o Pedro Bicalho, jogadores muito jovens que estão fazendo no Campeonato Paulista a sua transição para o profissional. E aí, claro, sentindo a pressão de jogos no profissional, sentindo a diferença de idade dos seus marcadores, daqueles jogadores que ele precisa marcar, sentindo também, evidentemente, a transição pura e simples de treinador, a transição pura e simples de estilo, tudo isso, tudo acaba mudando, de companheiros. Claro que exige mais treinamento. Num tiro curto desses é difícil você pegar uma equipe e entrosá-la. Mas o Palmeiras aparentemente conseguiu fazer isso na reta final do torneio. Oscilou bastante, como era natural, tendo em vista que os reservas estavam jogando, jogadores de transição com poucos minutos, da base também. Então era natural o Palmeiras oscilar para encontrar o seu melhor, já que tem o calendário mais pesado da temporada 2021, porque é uma temporada que basicamente não parou. E o Palmeiras tem sim o calendário mais pesado, por isso tem colocado cada vez mais jogadores da base. E é o time que chega mais diferentão para essa reta final. Se o São Paulo tem um time titular que vai para campo disputar o Campeonato Paulista, o Corinthians está localizando um time titular que vai a campo para buscar o Campeonato Paulista, o Palmeiras, de acordo com a comissão técnica, não vai colocar o seu time titular. Vai manter a coerência de utilizar somente os melhores para cada partida e até agora manter a coerência, no meu modo de ver, é utilizar os jogadores que tem utilizado, porque a temporada continua igual em termos de número de jogos, 2 a cada
um jogo a cada 2 dias, melhor dizendo, com Libertadores pela frente, pontos importantes a serem disputados ainda. Então, eu acho que o Palmeiras chega nessa reta final de Campeonato Paulista, sim, mantendo a coerência e utilizando jogadores reservas. Pontos importantes, o Palmeiras com isso consegue descobrir novos talentos, como o Giovani, que tem se destacado na ala, tem participado muito do jogo, o Vanderlan tem jogado muito bem, o Gustavo Garcia, uma opção na direita, entre outros nomes que não têm aproveitado tanta oportunidade, como por exemplo o Rafael Elias, que tem sofrido um pouco mais, o Gabriel Silva, que voltou para a base, voltou a fazer gol, mas no profissional teve muita dificuldade. Então, o que dá para dizer é o seguinte, um Palmeiras que oscilou, mas que na reta final cresceu. Cresceu por quê? Porque venceu seus últimos 3 jogos. Venceu o Santo André, venceu também o Clássico contra o Santos jogando muito bem e depois venceu a Ponte Preta jogando muita bola também, num 3-0 muito seguro, muito tranquilo, utilizando reservas, utilizando jogadores que vão para essa sequência. Então, o Palmeiras chega diferente, mas também chega com uma força interessante, principalmente por conta dessa reta final da primeira fase, quando muitos diziam que o Palmeiras seria eliminado, seria um grande vexame. Aliás, o que é um grande absurdo, eu falei que comentaria sobre isso, sobre vexame, do Palmeiras não classificar e tudo mais. Cada um tem a sua opinião e cada um embasa a sua opinião da forma que bem entende. Eu não estou aqui para julgar a opinião de ninguém. Mas a minha opinião é que o Palmeiras não classificando para a próxima fase do Campeonato Paulista não estaria passando nenhum vexame, muito porque estava, para quem quisesse observar, colocando jogadores reservas, porque a temporada não parou e foi absolutamente desgastante a última, jogadores com pouca minutagem, colocando jogadores da base que tinham poucos minutos no profissional para jogar. O próprio Abel Ferreira, em parte do campeonato, não estava aqui, e sim a sua comissão técnica, e muda muito sim. É claro, a comissão técnica tem um entrosamento muito grande, mas o treinador é treinador não por acaso. Ele lidera todos aqueles que estão abaixo dele, senão os outros sairiam. Então, é fato que isso muda a perspectiva também. Muita gente se esquece que o Abel Ferreira, em parte do Paulistão, não estava marcando presença no banco de reservas. Além de tudo, o que eu falei. Então, muito distante de ser um vexame. Aliás, o Palmeiras fez uma campanha excelente. Se não me falha a memória aqui, esse dado eu não peguei. O Palmeiras chegou com a 5ª colocação geral e se classificaria em todos os outros grupos com a pontuação que alcançou, assim como se classificou no seu. Então, inegavelmente, o Palmeiras não passou perto de produzir um vexame, nem perto disso, e conseguiu a classificação. Asterisco aberto para o Santos Futebol Clube. O Santos que acabou lutando contra o rebaixamento no Campeonato Paulista, mas é muito difícil identificar algo diferente para o Santos. Não que seria óbvio a luta contra o rebaixamento, mas seria difícil sim a classificação, porque o Santos também teve uma temporada desgastante no ano passado, e é importante lembrar que o Santos não pode contratar muito tempo. Agora, na última sexta-feira, conseguiu a liberação, muito por conta da saída do seu principal jogador atrás do Marinho, que é o Soteldo. Soteldo que estava louco para sair do Santos, e isso mexe sim com a cabeça de um jogador que está a fim de sair, que está a fim de puxar o carro. O Marinho praticamente não jogou no Campeonato Paulista, participou de 4 jogos, entrando durante os jogos, saindo antes do fim dos jogos, se recuperando de uma lesão e focando principalmente na Copa Libertadores da América, onde o Santos não vai bem, com um técnico que chegou e não conseguiu encaixar num primeiro momento rapidamente aquilo que queria de trabalho e resolveu puxar o carro depois de protestos da torcida. Protestos que, na minha opinião, foram bastante absurdos. Não acho que o Ariel Holan merecia protestos para o início de trabalho que ele tinha, ainda mais com a mentalidade que ele tem, com o projeto que ele coloca nos clubes que ele vai, que não é um projeto de rápida aplicação, melhor dizendo. Mas enfim, o Santos ainda teve essa, início de trabalho, um técnico que deixou o clube, teve de lidar com o Marcelo Fernandes entrando, com o Ariel Holan já puxando o carro, e só conseguindo reforçar o time agora, com o Soteldo com a cabeça em outro lugar e o Marinho um pouco participando, além das perdas que nós já citamos em vários outros vídeos, que eu já citei, fala igual jogador, que eu já citei em outros vídeos, como o Lucas Veríssimo, o Diego Pituca, enfim, mudanças que o Santos naturalmente sofre. O Kaique está se adaptando agora ao profissional, ele é um jogador que está começando agora. Gabriel Pirani pouco jogou no ano passado, Vinícius Balieiro pouco jogou no ano passado, um time totalmente novo e sem poder contratar. Então, o Santos fez aquilo que se esperava, um pouco abaixo, eu diria. O Santos poderia sim, com o time que utilizou, mesclando bastante os jogadores, colocando muitos jogadores da base, aí sim, de fato, dá para dizer que o Santos, com as dificuldades financeiras que teve, acabou
tendo um aproveitamento abaixo do que se esperava. Mas eu não esperava nada muito acima do que foi mesmo, principalmente priorizando a Libertadores e com as dificuldades que teve. Bom, essa análise, lembrando que Mirassol, Guarani, Red Bull Bragantino e Inter de Limeira também estão por lá. Aliás, deixa eu pegar os confrontos para falar para vocês aqui, dos confrontos do Paulistão. O Corinthians vai enfrentar a Inter de Limeira, o Mirassol enfrenta o Guarani, e aí para mim o Mirassol é favorito. Red Bull Bragantino e Palmeiras, São Paulo e Ferroviária, esses os confrontos das quartas de final. E claro que eu quero os seus palpites, os seus comentários aqui embaixo sobre a análise, sobre o raio-x, sobre os clubes, algo a acrescentar, algo a discordar. Fique à vontade. O importante é que você comente aqui, bata papo e saia contente com todas as informações que ouviu e que assistiu nesse vídeo aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito. Clica no sininho que é importante, deixa o seu like, como eu disse, deixa o seu comentário. Se você quiser ser membro, eu vou ficar muito contente e bora falar de futebol.